Olá, sou Leide Mar. Vou fazer uma apresentação de um artigo completo publicado na Conferência Internacional de 2023, PACOM, para disciplinas de seminários, do professor Alberto Nakano. Meu orientador é o Tiago Sintra Maniglia. Esse artigo, então, eu escolhi que está aí relacionado a uma área, né, que eu vou fazer a minha dissertação de bioprospecção, com o seguinte título: Preparação e caracterização de filmes compostos de xiloglucano para aplicação em embalagens de alimentos. O plástico, ele é derivado do petróleo, né? Se compõe aí, então de polímeros de cadeias de moléculas orgânicas. Existem diversos plásticos, formatos, tamanhos, né? Plásticos que podem ser reutilizáveis e diferentes consistências, né? Mais rígidos, flácidos, aqueles mais baratos, caros, né? E o plástico hoje, ele tem hoje em grande parte dos tempos, né, tem sido de grande utilização em produtos alimentícios e vários outros produtos de consumo né, no dia a dia, com isso gerando uma quantidade de resíduos muito grande, né? E assim, se tem a dificuldade de degradação desses plásticos, né? No, no caso de queimas dos plásticos, também aí temos as substâncias tóxicas, né, que causa poluição, né, contribui aí para o efeito estufa, e além das nanoplásticos, que hoje muito estudado, né, que tem sido relatado, a presença desses nanoplásticos mesmo após a degradação do plástico, e causando aí então um grande impacto socioambiental. Dessa forma, utilizar biopolímeros, né, biodegradáveis, ele é uma alternativa muito promissora que vai ajudar a diminuir então os impactos desses plásticos para o meio ambiente. Aqui na imagem a gente tem um plástico biodegradável feito com farinha de arroz, mais acima, e também um plástico produzido pela USP, que foi utilizado esse babaçu, que é um fruto, algo assim, que utilizando resíduos desse babaçu. O objetivo desse trabalho foi preparar filmes compostos biodegradáveis para aplicação em embalagens de alimentos, e objetivos específicos foi testar a concentração do antioxidante extrato de toranja e sua solubilidade em água. Então, esse antioxidante ele foi testado em concentração de 1%, 1,5% e 2%. Para a moldagem dos filmes biodegradáveis foi utilizado então xiloglucano, que ele é um polissacarídeo, ele é proveniente então das frutas mangífera índica e do tamarindus indica, esses dois. É um polissacarídeo, ele é um açúcar, né? E, e não é tóxico e é biodegradável. O alginato de sódio, ele tem um baixo custo, essa imagem. Ele vem das algas marrom e também é não tóxico e utilizado bastante por ser biodegradável. O glicerol ele foi utilizado como plastificante, a nanofibra de celulose, né, aí para ajudar na resistência, contribuir com a forma estrutural desse filme. E o extrato de toranja, que ele vem ser o antioxidante, né? Esse é o extrato de toranja. Ele contém a naringina contém esses flavonoides, né? Que são fenólicos e tem essa atividade antioxidante. E o glioxal, que é um agente de reticulação. Então, por fim, ele faz a junção, né, das ligações aí entre esses compostos, tá? Para preparação dos filmes, né, a metodologia, então, assim, basicamente foi realizado ali a homogeneização de alginato com xiloglucano na proporção de 10 para 1.
Essa mistura, então, é homogeneizada por 30 minutos de agitação lenta, acrescentado o glicerol, mais 30 minutos de agitação, acrescentado a nanofibra e o extrato de toranja, nas concentrações de 1%, 1,5% e 2%, e agitando mais 30 minutos. Após, acrescentou-se, então, o glioxal, né, para a função de reticulante, fazendo agitação por mais 30 minutos. É importante dizer que eles realizaram, então, o filme controle. Esse filme controle não possui o antioxidante, o corante de toranja, né? Porque assim eles podem fazer a comparação desse plástico, desse filme biodegradável, utilizando o corante ou não e as suas vantagens. Após realizar a preparação desses filmes compostos, então a solução, né, a suspensão formadora desse filme ali que foi obtida, 100 ml, ela foi transferida para o molde de 22,5 por 22,5 centímetros quadrados, realizada a secagem em temperatura ambiente, e depois esses filmes permaneceram em uma temperatura de 25 graus, né, utilizando-se a sílica ali em uma secadora. Em relação às análises que foram realizadas, né, nessa metodologia. Então, eles realizaram análise funcional, né, dos grupos funcionais dos compostos através da espectrometria infravermelho, realizaram aí cortes de secção transversal para fazer uma leitura em microscopia de varredura, né, e verificar a morfologia desses filmes, fazer essa avaliação. A solubilidade em água, ela foi determinada então com a pesagem, né, antes e depois da secagem. E a avaliação antioxidante, ela foi realizada pelo método de DPPH, né, onde ele avalia aí a presença de radicais livres, fazendo assim, tendo assim um resultado em relação à atividade antioxidante nas diferentes concentrações dos filmes, que foi utilizada nos filmes. Como resultados, então, nós temos aqui 4 imagens, né, representando então o filme controle a 1%, 1,5% e 2% utilizando o antioxidante. Então, assim, tá difícil de ver na imagem, mas existe uma coloração mais amarelada para o C e para o D. Esse também permanece, segundo o artigo, né, uma cor amarelo claro. Aqui nós temos o xiloglucano e o alginato de sódio, né? E aqui já acrescentado o corante de toranja, que ele dá essa coloração um pouco mais escura, até a concentração maior de 2%, que fica um pouco mais amarelo. Quanto ao resultado da espectrometria de infravermelho, né, é possível ver os espectros aqui de cada composto e é possível observar que todos eles são semelhantes. Então, assim, os grupos funcionais desse filme, né, biodegradável, eles são semelhantes, então, com ou sem o antioxidante. Então, assim, a presença do antioxidante não altera, né, em relação aqui realmente aos grupos funcionais presentes nesse biofilme. E só tem a contribuir. Quanto à solubilidade em água, então os resultados que eles obtiveram foi de 73% no controle, que não tinha, então, nenhuma concentração de antioxidante, né? E já com as concentrações de antioxidante, você percebe um aumento aqui já no 1%, 1,5% e 2%. Por que essa solubilidade maior em água? Porque esse antioxidante, ele produz a redução da resistência à água, permitindo assim que seja mais solúvel. Então, eles viram que seria bastante interessante, né, realmente utilizar esse antioxidante para melhora da biodegradação do filme. Aqui, né, tem imagem desses cortes de secção transversal dos filmes compostos, e a figura 1 é o controle, sem a presença do corante de toranja, né? O B e o C e o D são em concentrações diferentes.
E é possível observar, o artigo relata, presença de nanofibras de celulose aí nesses locais de círculos, né? Mas que, assim, estruturalmente, o artigo realmente só relata isso como resultado, né? Mas acredito, assim, que a utilização do antioxidante, ele também, né, teve um bom resultado. Então, é basicamente isso que eu entendi do relato, dessa parte aqui do artigo. Em relação aos radicais livres, então, né, a atividade antioxidante tiveram resultados bem legais aqui no caso do controle, né, uma atividade aí do próprios compostos de 9,7%, e já a atividade aqui com a concentração de antioxidante ali de 1%, 1,5%, 2%, né, principalmente o 2 aí que aumenta, né? Então é possível ver que é crescente, né? Quanto mais a concentração de antioxidante, mais atividade antioxidante você vai ter. E eles observaram, então, o quão importante, né, para essa parte de atividade antioxidante foi a utilização do corante de toranja. Então, assim, isso contribui, porque pensando num plástico para alimentos, né, que realmente tem a sua deterioração, né, essa atividade antioxidante é realmente muito, muito viável. Como conclusão, então, o filme composto com a concentração de antioxidante 2%, ele teve sim melhores resultados nos testes que foram realizados, né? E o biopolímero ecológico de xiloglucano, alginato de sódio e o corante de toranja, então é um material realmente promissor na aplicação de embalagens de alimentos. É isso. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.